Liturgia do dia 30 de outubro de 2023, segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 67. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Dos órfãos Ele é Pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo batismo, o crente em Cristo vive uma vida nova, a vida dos filhos de Deus. Ser cristão é ser filho de Deus, filho adotivo, porque filho unigênito é um só, Jesus Cristo. Mas ser filho adotivo de Deus significa ser verdadeiro filho,
participante da vida divina, graças ao Filho unigênito. Trata-se de um maravilhoso mistério, que é o mistério da vida de Deus, que é o mistério da vida de Jesus, Filho unigênito do Pai, e que é a vida dos crentes. É um mistério a contemplar, de coração jubiloso e agradecido. Sendo filho de Deus, o crente em Cristo é habilitado e chamado a viver como filho de Deus, na liberdade e na confiança própria dos filhos. Por isso pode clamar: Abá, ó Pai, tal como fazia Jesus. A palavra Abá pode traduzir-se por paizinho, papai, o que nos deixa entrever a extrema confiança e ternura com que Jesus se dirigia ao Pai. É a atitude com que Jesus nos ensinou a dirigir-nos também ao Pai. Quando orardes, dizei: Abá. Paulo termina a sua reflexão acrescentando: se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Isto quer dizer que, como filhos, somos chamados a participar na herança do Filho, na vida eterna, total e definitiva participação na vida divina. Com respeito ao Evangelho, Jesus prossegue a caminhada para Jerusalém, onde se irá manifestar e onde irá realizar a sua missão salvífica. Lucas coloca ao longo desta caminhada os ensinamentos de Jesus aos discípulos. Eles são chamados a percorrer o mesmo caminho do Mestre, a partirem de Jerusalém. O milagre da cura da mulher encurvada é narrado apenas por Lucas. Jesus realiza ao sábado, provocando a indignação do chefe da sinagoga. O Senhor aproveita o ensejo para reafirmar o essencial da mensagem evangélica, o amor de Deus revelado por Jesus, libertando o homem da lei, que tem sido dada para lhe garantir a liberdade. O amor de Deus revelado por Jesus, libertando o homem da lei, que tendo sido dada para lhe garantir a liberdade, o Senhor aproveita o ensejo para reafirmar o essencial da mensagem evangélica, o amor de Deus revelado por Jesus, libertando o homem da lei, que tendo sido dada para lhe garantir a liberdade, acabara por torná-lo escravo. O amor de Deus é absolutamente gratuito. Jesus curou a mulher sem que ela o pedisse. Com o seu gesto, Jesus afirma que o sábado está ao serviço da vida. Para quem ama a Deus, deixar de fazer o bem significa fazer o mal. E é efetivamente mal o desprezo do chefe da sinagoga. E são mal os pensamentos dos adversários de Jesus, para quem o anúncio do reino se torna vergonha. A palavra de Jesus realiza o que diz. Os seus gestos nada têm a ver com o espetáculo que davam os taumaturgos orientais. Jesus liberta do espírito maligno, origem do mal, que deforma a imagem do homem, tornando-o escravo, incapaz de erguer os olhos para o Criador. Restituído à dignidade da relação vital com Deus, o homem é cheio de alegria e dá glória ao seu Senhor e Salvador, exaltando as suas obras maravilhosas. No mundo atual, fala-se muito de liberdade, exige-se liberdade. As leituras de hoje levam-nos a meditar sobre esse valor, e é bom que o façamos para melhor o entendermos, desejarmos, exigirmos, vivermos, respeitarmos. Na primeira leitura, Paulo convida-nos a viver de acordo com o Espírito, a ultrapassar o espírito de escravos, a vivermos na liberdade que nos é dada pelo Espírito, a clamar Abá quando nos dirigimos a Deus. De fato, chamamo-nos, e realmente o somos, filhos de Deus. No Evangelho, vemos Jesus libertar uma mulher que, doente por causa de um espírito,
Há 18 anos andava curvada e não podia endireitar-se completamente. Mulher, estás livre da tua enfermidade, diz-lhe Jesus, que se indigna com os reparos do chefe da sinagoga, preocupado com a falta de observância do sábado. Deus quer para nós a verdadeira liberdade, aquela de que Paulo indica a condição, à primeira vista contraditória. Todos os que se deixam guiar pelo Espírito, esses é que são filhos de Deus. A verdadeira liberdade não é libertinagem, não é espírito de independência, mas docilidade ao Espírito de Deus, na confiança e na simplicidade. Obedecendo ao Espírito de Deus, somos libertados da escravidão do mundo e do pecado. Podemos ser escravos de muita coisa, da moda, do conformismo, não só quanto ao modo de vestir, mas também de viver. Muitas pessoas não têm coragem de viver como gostariam e conformam-se ao espírito do mundo, do homem velho, como escreveu Paulo. Os cristãos são chamados a inventar um modo novo de viver e a não ser escravos do que se faz ou que não se faz, a encontrar caminhos e meios, ainda que inéditos, para fazer o bem, para ser filhos de Deus na liberdade, com imensa confiança no Pai. Podem enganar-se nas suas tentativas, mas se atuarem com o Espírito de Deus, o erro não irá longe, será corrigido e tornar-se-á fecundo de bem, conforme ao desígnio de Deus. Um cristão há de ser livre, não só diante dos costumes do mundo, mas também no modo como vive a sua condição de filho de Deus. Cada vocação é irrepetível, não há duas iguais. Mais do que imitar este ou aquele santo, devemos procurar o nosso próprio caminho de santidade, segundo o nosso carisma, isto é, conforme o dom que recebemos do Espírito e as orientações que nos dá. É este o verdadeiro pluralismo cristão. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fizeste chegar ao começo deste dia, salvai-nos hoje com o vosso poder, para não cairmos em nenhum pecado e fazermos sempre a vossa vontade em nossos pensamentos, palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.